Pois não, muito boa noite. Obrigado e boa noite a você que está aqui na Rede Vida. Olha, esta foi uma semana de mais batalha e debates sobre a reforma da Previdência. O governo sabe que não tem os 308 votos necessários para a emenda à Constituição e por isso faz o famoso varejão, vai atrás de grupos aqui no Congresso Nacional. O deputado Rogério Rosso acompanha esse debate sobre a reforma da Previdência. É certo que o governo ganha aqui, como dizem os líderes governistas, deputado? Desde o primeiro texto que o governo enviou em dezembro de 2016, o governo não tinha o número suficiente para aprovar a reforma da Previdência. E com todas as alterações que foram feitas desde dezembro de 2016 até o presente momento, o governo continua não tendo. Porque, de um lado, você tem o presidente Michel Temer, que tem uma obstinação positiva com relação ao tema, está absolutamente aberto, como já afirmou várias vezes, para mim, para vários grupos de parlamentares, a flexibilizar o texto, a contemplar, a entender, a convergir ideias não só dos servidores públicos, mas também de todo o regime geral da Previdência, e, enfim, ao mesmo tempo que aqui na Câmara eu percebo que não só o relator, mas alguns parlamentares, claro, legitimamente, mas alguns parlamentares, na intransigência, estão afastando cada vez mais qualquer tipo de negociação e de aprovação da reforma. Pois é a propaganda do governo mostrando ali que as aposentadorias do serviço público são diferenciadas e isso está imprensando, o servidor público. Olha, Zé, eu lastimo essa campanha publicitária que está tentando de forma infeliz, eu diria até cruel, por não ser verdade, demonizar o servidor público perante a sociedade. São 12 milhões de servidores públicos municipais em cada cidade brasileira, estaduais em cada estado e aqui federal dos 3 poderes. São eles que prestam serviço. O servidor público não tem FGTS. O servidor público, depois que se aposenta, continua pagando a Previdência. O servidor público tem 11% de pagamento da Previdência no teto e uma série de outras questões que não está sendo dito. Então, o privilégio tem que ser combatido em qualquer local. O servidor público não é privilegiado. O grande número, 99% dos servidores públicos, eles não são privilegiados, muito pelo contrário. Eles estudaram, se prepararam, fizeram um concurso, foram aprovados, estão trabalhando há décadas para chegar um relatório e dizer o seguinte: existem regras de transição para algumas categorias, mas para você, servidor público, por exemplo, que entrou antes de 2003 no serviço público, se você está para um mês para se aposentar, você vai ter que trabalhar mais 8, 9, 10 anos. Então, sem transição. Então, são imprecisões no texto que estão afastando cada vez mais a aprovação da reforma. Pois é, a previsão é essa mesmo, de que esse é um assunto que ficará para o próximo presidente da República e esse debate vai sim contaminar a disputa pela presidência. Deputado Rogério Rosso, o senhor é daqui do Distrito Federal, mora aqui, foi governador daqui do Distrito Federal e o governador Rodrigo Hollenberg disse que a cidade ficou velha, tentando justificar ali aquela queda de um elevado no eixo norte e sul. Brasília está mesmo velha, deputado? Olha, não. Brasília é uma cidade jovem. Brasília é uma cidade muito jovem, É uma cidade que é uma das poucas planejadas no mundo, é uma cidade das mais modernas do mundo. É claro que tem os seus problemas, teve uma expansão forte de cidades e de população, principalmente da década de 90 para cá. Mas o Tribunal de Contas, que é o órgão de fiscalização e controle, em 2012 já apontou numa auditoria muito bem feita, que o governo precisava ter atenção especial essas questões da manutenção, não só de viadutos, mas também de todo o Distrito Federal, principalmente essa região central, enfim. Então, infelizmente, aconteceu esse acidente. A gente lamenta muito, poderia ter sido evitado desde 2012 desse relatório. Foi um milagre de Deus não ter morrido ninguém, porque ali é uma região, para quem conhece Brasília, é uma região de muitos pedestres, muitos automóveis. Ali é uma passagem de um lado do eixo para o outro eixo, o eixo de baixo para o eixo de cima. Na Galeria dos Estados, perto dos bancos, do Banco do Brasil, enfim, para quem não mora em Brasília, uma região muito central. E não tinha nenhum carro passando em cima e graças a Deus, nenhum ser humano embaixo, assim. Mas o que despertou na cidade que outros acidentes como esse podem ocorrer. Então eu lastimo, Brasília é muito jovem, Roma
tem 2.000 anos e o Coliseu não caiu, né? Bahia, Salvador tem 500 anos e a cidade está de pé. Então, realmente é uma atenção, precisa dessa atenção. Eu reconheço que nós precisamos todos, o governo e sociedade, mas principalmente o governo, né, criar elementos, né, existia um projeto de lei que foi aprovado e que foi vetado pelo governador, tornando obrigatório as revisões e as manutenções, tornando obrigatório. E a Câmara Legislativa do Distrito Federal derrubou o veto e já é lei já há algum tempo. Então, espero que seja a primeira e última vez que a gente consiga observar cenas deploráveis como essa e que a gente tenha gestores públicos, enfim, tenham assim, muito mais responsabilidade e muito mais atenção para com a sociedade, porque a segurança, a vida humana está em primeiro lugar. Perfeito. Isso aconteceu em Brasília, mas não significa que a cidade de 60 anos ficou velha demais, como disse o deputado Rogério Rosso. De Brasília, José Maria Trindade.